Olá, tudo bem, todo mundo? Vamos começar aqui nossa segunda live. Vamos ver se a minha convidada ilustre de hoje já entrou. Isso. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem também para acompanhar. Fala, Ivan. Tudo bom? Bianca entrou também, minha esposa entrou. Vamos lá. Ana Carla, tudo bom? Vamos entrando, pessoal, esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho. A Edvânia acho que já vai entrar. Eliane, minha mãe, entrou também hoje já. Ô, Edvânia, olha ela. Vamos chamar. Isso. Todo mundo tá me ouvindo direitinho? Faz um... Olha ela aí. Aê! Tudo bem, amigo? Tá vendo? Consegui direitinho. Agora aqui eu posso colocar meu filtro sem te deixar de cílios quando a gente vai gravar aqui, né? Não, tá ótimo. E tá com tudo em cima aí, pô. E aí, Edvânia? Gente, eu quero apresentar minha colega de profissão, que virou minha amiga, meu braço direito, meu braço esquerdo, e a gente toca várias ideias junto. Edvânia, muito obrigado por aceitar nosso convite para engrandecer a nossa live aí, tá? Primeiramente, eu quero te falar que é muito bom te ver sem máscara, né? Que faz tempo que a gente não se vê. Verdade. Aqui a gente pode estar sem máscara, que delícia, Exatamente, né? Tem os exatamente. pacientes sem máscara, mas a gente está de máscara o tempo todo, né, Ademar? É isso, é. A gente já trabalhou, a gente juntos e se vendo de máscara e tal, mas agora até nos corredores, nos elevadores, a gente tudo de máscara. Então, muito bom te ver sem máscara já te falando. E aí, minha amiga, como é que estão as coisas aí? Vamos indo nesse Pois novo é, normal, né, nesse Ademar? novo normal, é. Eu queria começar já tem algumas pessoas que entraram e a gente, é bom a gente, eu gostaria de apresentar você, né? Porque eu mandei para alguns clientes meus e um monte de gente ficou super a fim de saber o que você tem para falar, muita curiosidade, muitas perguntas, a gente vai chegar lá. Mas eu gostaria de apresentar a doutora Edvânia, é ortodontista, Invisalign Doctor, é a sumidade do Invisalign em Santos. Se alguém que pensar em Invisalign no Brasil, é essa mulher. Então, Edvânia, muito obrigado mesmo. Gostaria que você falasse agora, primeiramente, sobre como é que está essa sua vida agora de consultório, entendeu? A sua vida também pessoal, como é que está com essa pandemia, como é que está o seu dia a dia aí no seu consultório? Tá ótimo. Bom, primeiro eu só posso agradecer, né, amigo? Primeiro a amizade, a parceria, que a gente, assim, pensa da mesma forma, quer para os nossos Sim, pacientes o mesmo objetivo. Então, uma parceria só é sólida quando o foco é no mesmo olhar, é no mesmo sentido, né? E eu não sim. tenho dúvidas de que a gente tem muito em comum com esse mesmo foco aí do que a gente quer para o nosso paciente. E assim, né, Ademar, eu acho que a gente está vivendo uma situação sui generis no mundo inteiro. É algo que foi para todo mundo muito novo, que tem gerado uma certa ansiedade, tem gerado o que eu faço a partir de agora, o que eu tenho feito no hoje. A gente tem vivido o aqui e agora, porém tendo que pensar no nosso futuro, porque a gente não tem como não pensar no para frente, né?
E assim, o que você me perguntou de como eu estou lidando com isso, a gente, primeiro momento, a gente ficou realmente em lockdown total, a gente ficou pensando em qual protocolo teria que usar para que a gente atendesse o nosso paciente com muita segurança, diferente de você, que às vezes teve que ir para a linha de frente por causa da sua área, É, você não teve essa oportunidade, né? Você teve que fazer os atendimentos, e eu acho que cada pessoa que foi atendido nesse momento, sabe, deve valorizar muito o seu dentista, porque não foi fácil para a gente fazer esse atendimento, da gente fazer o entendimento de como a gente faria tudo isso, e assim, fazer isso com muita responsabilidade, com muita sim. empatia, né, com o outro e também com muita preservação da nossa família, né? Porque a gente é Eu tenho um família, a filhinho gente é pequeno profissional, ainda mas em casa, você tem filho é. pequeno, né? A sua esposa tem que se expor também, não tem outra forma. Então a gente foi tentando tirar várias lições de tudo isso, várias leituras do que a pandemia veio trazendo para a gente, porque sem dúvida nenhuma ela deve ter uma mensagem muito importante depois que tudo isso passar. A gente vai entender várias lições aí dentro de tão pouco tempo, quantas coisas a gente teve que se transformar. Sim. E eu acho que uma das grandes coisas que eu tive assim, de convicção dentro da pandemia agora foi a escolha pelo digital, sabe? Foi a oportunidade de trabalhar um pouco antes, né? Assim, de uma visão um pouco mais visionária. Eu já trabalho com isso há 3 anos. Eu sei que colegas trabalham um pouco antes, mas a gente ainda é minoria de ter a oportunidade de empreender dentro do nosso país, se tratando de uma área da saúde. Não é Sim. fácil, porque a gente faz tudo muito sozinho, né? Você sabe disso, todos os equipamentos, todos os recursos a gente tem que buscar sozinho. E ter feito esse digital antes fez muita diferença. Os pacientes ficaram cuidados em casa, os pacientes receberam seus tratamentos em casa. A gente vai falar um pouquinho de como que isso É. acontece, né? E puderam fazer essa evolução até que a gente tivesse o entendimento de como De fazer o voltar. presencial, de Sim. voltar de forma segura e por que voltar. Então, assim, foi realmente essa a grande lição, a confirmação de que algo que eu fiz como decisão há um tempo atrás, que talvez seria algo para o meu dia a dia, eu não imaginei que fosse me trazer nesse momento uma vantagem tão Sim. exponencial. Entendeu? É. Tão importante, eu acho Eu, que eu, eu ela ia lacrou acompanhando, aí a decisão. eu ia acompanhando seus stories, né? E eu via você fazendo planejamentos em casa, só com computador, tudo digital, fazendo pedido de tratamentos, enviando as plaquinhas, né, para as pessoas. Eu achei muito legal, realmente sensacional. Depois a gente vai falar bastante do Invisalign, mas eu achei muito bom. E na sua vida pessoal, moça, como é que estão as coisas? Sua filha, seu marido, como é que estão? Nossa, não Ai, é muito fácil, né? Gera uma ansiedade. Minha é, filha está no último ano, então, assim, é um ano para ela decisivo. pois é, Então, faço menina. vestibular, não faço vestibular. Então, a gente tem que segurar aí Mais essa essa questão ainda, aí né? da ansiedade. Então, eu acho que para todo mundo tem um grau de dificuldade, né? Para você que tem um pequenininho que tem que dar Sim, atenção para aula online, está todo mundo muito ocupado com a questão da aula online. Os professores também com muita dificuldade de como fazer o EAD, eles também foram pegos de surpresa, né? De como eu é. vou fazer agora Todo a mundo minha aula que era aprendendo, né? presencial, todo mundo aprendendo tudo tão rapidamente, né, Ademar? Então é assim, passou por várias fases. A fase que ela assistiu aula gravada e aí acordava um pouco mais tarde, agora está assistindo aula presencial. E a gente está tentando segurar essa ansiedade, porque a gente gera mesmo uma ansiedade de uma falta de deadline, de quando vai acabar, de até quando isso vai ficar, né? Mas a gente vai levando isso aí da melhor maneira possível, acreditando que tudo vai passar. Eu Sim. falei desde o início da pandemia, a positividade gera imunidade, né? Quanto mais positivo a É. gente está, melhor o nosso organismo reage. Então a gente tem que trabalhar nessa vibração maior, não tenho dúvida nenhuma. Não é fácil, mas a gente tenta. A minha parte aqui, assim, como você falou, eu praticamente não parei.
Eu fechei sim o consultório, né? Se não me engano, foram 3 semanas, né, que eu deixei fechado. Porém, eu deixei a minha funcionária, a Bianca, que até está assistindo aí, deixei ela em casa com o WhatsApp, né? Eu deixei uma mensagem no telefone avisando que todas as emergências odontológicas seriam respondidas pelo WhatsApp. E assim, menina, parece que as emergências brotavam. Eu Durante a mesma te pandemia, mandei algumas. pois é, fui final de semana lá, fui sábado, fui domingo atender paciente, porque que aconteceu? Muitos pacientes acabaram, por exemplo, assim, eu vi isso, não sei se você conseguiu acompanhar no seu consultório, mas, por exemplo, eu vi muita gente com dor na ATM, vi muita gente Nossa, com dente fraturado, de estresse, né? Então, tudo mexeu com o psicológico do pessoal e realmente e o pessoal acabava sobrecarregando demais nos dentes, na mastigação, e eu tive muitas emergências. Até eu contei para você uma curiosidade, eu fechei o consultório, no dia à noite a Bianca mandou mensagem e falou que no dia seguinte ia ter um paciente lá que estava morrendo de dor que eu tinha que atender. Aí eu fui procurar uma face shield, que eu falei assim, gente, eu preciso de uma face shield para poder me proteger, né? Fui procurar uma sim. face shield, achei, aí eu ganhei mais umas 15 face shield depois, a minha primeira eu paguei caríssimo, mas tudo bem, tá lá. Foi funcional e foi bom para a gente aprender nossa biossegurança já era muito boa, né, Edivânia? Sim, Eu converso com a minha sim, esposa, assim, todo o procedimento odontológico um procedimento cirúrgico, né? É invasivo. Então, sim, ele gera sim. muito aquela nuvem de bactérias e vírus. Então, a gente já era um protocolo de biossegurança muito bom. A gente só está adaptando aos novos tempos agora, entendeu? Mas sempre Eu foi acho que muito você, seguro. então, na Sempre parte foi muito seguro o cirúrgica, consultório, né? sim, sim, sim. Você, então, na parte cirúrgica, eu percebo, né, Sim. quando for no seu Eu sou consultório, chato, quando né? você vem, a gente já tinha tanta É, preocupação, você então extremamente preocupado, porque tem mais ainda essa consciência cirúrgica, e a sim. gente só veio complementar um pouco mais mesmo, né, Ademar? Sim. Mas não foi nada que a gente fez uma transformação, Não, não foi nada a gente fez demais. uma complementação. Porque vírus e outras doenças a gente sempre lidou e sempre teve que ter muito Hepatite. cuidado, Hepatite é né? altamente contaminante. A gente sempre trabalhou com isso e nunca teve problema. Eu sempre fiz teste, nunca peguei e com certeza nenhum paciente meu pegou no consultório também. Entendeu? Sim, a gente vai Bom, levar dessas situações para. Eu, por exemplo, a Face Shield, aquela fininha que eu te passei, por exemplo, eu acho que eu vou trabalhar sensacional. com ela eternamente, né? Não, Porque assim, isso aí foi um aprendizado que a gente teve, né? muito, muito, É, muito, é lógico, né? mas. Também comprei um monte, viu? A gente teve que se Ah, adaptar a é? esses EPIs. Aí tinha umas mais grossas, umas que batiam aqui quando a Nossa! gente abaixava a cabeça. Então, valoriza seu dentista que te atendeu, porque não A que foi eu fácil fazer esses comprei, atendimentos no a que eu início. comprei, que foi no primeiro dia que teve o lockdown, eu paguei uma fortuna nela e ela me aperta um tanto na cabeça, menina. No final do dia eu fico com uma dor de cabeça, é impressionante. A gente sofre um pouquinho, mas vale a pena. Escuta, então eu tô vendo aí ó, um brinquedinho atrás de você. Eu queria que você falasse um pouquinho do. Esse aí é top. Eu queria falar que você falasse um pouquinho do fluxo digital no seu consultório. Como você trabalha, quais os procedimentos que você realiza. Eu mesmo realizo alguns procedimentos aí digital no seu consultório, mas eu queria que você falasse um pouco pessoal aí. Tá. Gente, olha só. Esse daqui é um scanner, para quem não conhece. Esse daqui é um leitor, né? Então, a gente faz uma leitura da arcada dentária. Então, aqui ele acende uma luz. Isso aqui é totalmente descartável. Então, cada paciente tem o seu. Isso, nesse momento, é extremamente importante pela questão da biossegurança. É uma característica do iTero, desse scanner, que a gente fica muito tranquilo em realizar. Então, toda a superfície dele é higienizável. Então, a gente higieniza tudo isso e isso é descartável. E mesmo assim, ele só faz uma tomada de luz na arcada. E aí, ele vai gerar uma imagem aqui, como se fosse a sua arcada dentária. E a gente tem a condição, olha, de fazer o aumento dessa arcada, visualização muito maior do que quando a gente está em boca, na posição que você está Sim. deitado, com o espelhinho, tentando mostrar isso.
para o paciente, às vezes ele não está enxergando tudo que a gente precisa entender e saber da magnitude do problema, talvez, do paciente, né, Ademar? Então, a gente tem Sim. toda essa informação, a gente tem informação da arcada superior, da inferior, a gente tem aí um mapa de como esses dentes se tocam, isso é super importante, você, Muito então, bom. usa isso, né, gosta muito dessa Nessa época de pandemia, então, ia estar tudo vermelhinho, né? tudo vermelho, ia Pessoal, estar tudo marcado, gente. Para quem tem bruxismo, isso aqui ia estar tudo vermelho, sinalizando o maior perigo aqui nessa situação. Estamos todos passando por uma situação como essa, né? E então a gente tem esse fluxo. A partir dessa imagem, Ademar, a gente pode ter dentro do próprio Aitero vários outros mecanismos. Então, isso aqui é a tomada de imagem, isso é um computador. Daqui a gente vai fazer todo o fluxo digital. Então, e eu dá para posso fazer manipular essas imagens, exatamente. Eu posso colocar ele em alta um dimensão, posso ver de frente planejamento. para trás, posso ver o paciente por trás. Essa imagem aqui eu gosto muito, que é uma imagem que a gente vê o paciente aqui por trás, como se eu estivesse vendo através do forame Nossa, magno, que é algo que a gente impossível de ver nunca. humanamente, nunca vai conseguir É, ver, né? E às vezes a gente é. vê isso no modelo, né? No gessinho, quando a gente fazia moldagem, gente, a gente não faz moldagens mais. Então, aquela massinha pegajosa que era meio chatinha, isso já não é mais feito aqui no consultório por causa do fluxo digital. Então, a gente vê o paciente, olha, dessa forma. E por que Perfeito. é importante a gente ver isso? Muitas vezes aqui, Ademar, eu consigo saber um posicionamento da língua, um posicionamento fonoaudiológico de um paciente. Então, um paciente que tem uma mordida aberta, por exemplo, que está sendo causado por essa língua que está fazendo interferência, eu consigo ver aqui na forma do arco dele a forma que essa língua entra aqui nessa arcada, sabe? Então a gente tem outras informações além só da própria arcada. E aí a gente vai fazer todo esse fluxo digital. Eu posso simular o resultado do tratamento do paciente, eu posso enviar, como a gente faz com você quando você traz o seu paciente para escanear, para o laboratório fazer o seu trabalho protético e fazer a sua Sim. reabilitação. Então, a gente consegue fazer isso. Então, a partir dessa formação dessa imagem aqui, eu tenho toda uma gama de fluxo digital para poder restabelecer o que a gente precisa no trabalho desse paciente. Então, ou seja, eu tenho essa arcada, eu posso jogar isso num software e fazer o meu planejamento para os alinhadores Invisalign, ou seja, para o tratamento ortodôntico, mas eu posso jogar isso também no AutoCAD, e ele vai fazer aí no Exocad, vai fazer o desenho dessa arcada para a reabilitação. Então, lentes de Sim. contato, restaurações em lei ou lei, prótese sobre implante. Você pode mostrar digitalmente como vai ficar o término do serviço. Por exemplo, assim, pessoas que têm algum problema estético, um dente que não gosta, tal. Não só de ortodontia, mas falando parte já de lente de contato, como você falou. Sim. Dá para fazer um planejamento de como ficará o sorriso da pessoa, né? Aí você pode interpor as imagens e mostrar como fica o resultado. Acho fantástico isso. Né? Você pode fazer o desenho do tratamento da pessoa, mostra para ele antes. Sem encostar no dente da pessoa, né? Isso que é perfeito. Sem estar fazendo absolutamente nada. Você pode pedir para o laboratório produzir um mock-up. O mock-up, gente, o que a gente vai colocar ali, é como se fosse o test drive. Então, o paciente pode se sentir com aquele novo sorriso ali, experimentar uns dias para ver se ele se adapta à parte muscular, se o efeito estético que ele quer é exatamente esse. Então, é como se a gente tivesse um Waze, né? Eu já sei para onde eu vou, aonde eu vou chegar e como eu vou fazer, que é o mais importante. Porque eu acho que a maior dificuldade era a gente mostrar para o nosso paciente o grau de dificuldade da execução daquele procedimento que a gente estava fazendo, né? Muitas vezes parecia muito simples para ele que a gente fosse fazer só uma coroa, ou só uma reabilitação, ou só um implante, ou só o encaixe daquele. Mas a gente tem ali permeando aquela estrutura dentária muitos outros tecidos, muitas estruturas envolvidas, né? Então, a gente tem gengiva, a gente tem musculatura, a gente tem a altura do arco oposto para poder encaixar uma prótese, por exemplo.
Então, tudo isso compõe aquela estrutura, não é puramente aquela estrutura. Quando você tem a possibilidade de visualização dessa estrutura junto com os seus adjacentes e já minimizar o que você precisa fazer, já se planejar, visualizar o que você vai ter que fazer e qual vai ser o resultado disso, a nossa chance de erro diminui muito. Então, a gente Sim. passa por uma odontologia muito mais precisa, com maior E a gente precisidade. sempre trabalhou muito com expectativa, né? O paciente chegava com uma expectativa de um tratamento, a gente explicava, expunha para ele todo, minuciosamente o que ia ser feito e o final do tratamento, mas assim, ele não tinha visualização de como ia ficar. Agora, com esse aparelho, a pessoa tem uma ideia muito fiel de como vai terminar o tratamento dela. Acho também muito bom isso aí. E eu acho Até uma. para você fazer uma tomada de decisão, né, Ademar? Às vezes você, Sim, praticamente, você fala, ai, vamos fazer assim, e o paciente está pensando de uma outra forma. Então, vamos planejar os dois. E aí a sim. gente compara as duas opções, tira Acho muito pós e legal. contras de cada planejamento e faz uma tomada de decisão mais consciente, menos empírica e muito mais precisa no que a gente vai Sim. fazer, né? E eu acho uma coisa também fantástica, porque isso aí tudo fica guardado numa nuvem, né? E todas essas informações. Uma coisa que eu acho fantástico, até o pessoal que tá escutando aí, quem puder, faça o escaneamento dos seus dentes. Faça. Por exemplo, assim, minha esposa ela tem uns dentes lindos. Eu sempre falo para ela, Vivian, vai escanear esses dentes pelo amor. E o sorriso dela é Exato. alto. E assim, o sorriso dela é muito bonito. Fala assim, pelo amor de Deus, vai fazer o escaneamento. Um dia acontece alguma coisa com esses dentes, nunca mais vai fazer igual. Já com o escaneamento dá Inclusive, para ela fazer. devia ser doadora de sorriso, viu, Ademar? Porque o sorriso dela é Sim, tão é. bacana, ela devia ser É. doadora de sorriso. Fui eu que Tinha que ter fiz, fui eu que até fiz. isso, doação de sorriso. Não, mas ela fica brava quando fala que fui eu que fiz. Não foi eu, não. Foi a natureza que fez. Mas é o seguinte, o que eu quero explicar pro pessoal que entende é o seguinte. Vamos supor, essa boca aí escaneada, por exemplo, que a Edvânia colocou. Isso aí fica numa nuvem, pessoal. Um dia, tomara que nunca aconteça com ninguém, mas um dia sofre um acidente, alguma coisa, perde um dente da frente. Não, isso, olha lá, a Vivian tá dando risada aí, ó. Ah, o pior pesadelo do dentista é perder um dente ou quebrar um dente pela metade, que você nunca vai fazer igual, nunca, nunca. Agora, escaneado, se você tem a imagem escaneada lá na nuvem dos seus dentes e um dia acontece um acidente, gente, é muito fácil. É só escanear o defeito que ficou, mandar o protético, ele sobrepõe a imagem e vai mandar o seu dente exatamente igual. Isso é Sim, fantástico. é A única coisa que fantástico. pode ver é nuance de cor, tal, mas isso aí depois vai provando até ficar perfeito. Mas o formato, as imperfeições que tem um dente natural é muito bonito. Isso, para reproduzir sem um aparelho desse, é muito difícil. Sim, sim. E, inclusive, eu aprendi isso, gente, tendo toda essa tecnologia numa conversa que eu tive com o Ademar. Ele falou, isso é incrível, isso é o DNA do Oh, paciente. E foi a a minha partir boca já daí, está escaneada lá. já tá A aqui na Edvânia não. salva. Já tá salva na nuvem. Eu- E a partir agora eu disso, posso Ademar, dormir tranquilo. a gente passou a fazer um fluxo diferente no consultório. Hoje, todos os nossos pacientes, para qualquer procedimento, ele é escaneado. A nossa consulta hoje já não é feita mais da mesma forma que eu fazia há 3 anos Sim, atrás. Então, o paciente chegou, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o escaneamento dele. perfeito, Então, porque perfeito. a gente tem isso ali guardado, e vou te dizer, no período da pandemia, isso que você falou comigo um dia foi importantíssimo. Um paciente meu fraturou um molar pelo bruxismo e eu tinha o escaneamento dele. Eu Olha, tá mandei esse vendo? arquivo para o dentista dele, porque ele ia fazer a restauração com o dentista dele, era uma indicação de ortodontia, e ele tinha o dentista dele. Eu mandei os 2 arquivos para ele, o escaneado antes e o que estava com o defeitinho Aí que ficou ele fácil, veio. pô. Entreguei na mão do colega, ele deve ter ficado muito satisfeito com isso. Sim, com Então, certeza, assim, com certeza. sabe? A gente tem esse DNA, isso está na nuvem, não carrega os nossos computadores. Então, a gente compara, por exemplo, eu tenho uma timeline de escaneamentos. Então, eu tenho um cronograma, eu posso a qualquer momento
escanear vários daquele paciente e comparar ano a ano, ou seja, a gente tem um histórico que já não é só um histórico que está guardado no nosso prontuário, ele é um histórico físico, que se eu quiser reproduzir aquilo e mandar imprimir o primeiro, o segundo e o terceiro, a gente tem isso impresso, caso a gente queira. Então, assim, a gente tem um histórico aqui dentro. Então, a gente tem um cronograma, olha, esse que fez em 2019, 2020, e tá aqui. Então, se eu quiser... É legal, você faz, por exemplo, assim, na parte ortodontia, você faz um acompanhamento, né? Se tem uma recidiva. Eu não sabia disso, não. Isso aí, sinceramente, eu não sabia. Legal, muito legal. Gente, vocês não sabem, mas eu sou amigo, né? E paciente da Edvânia. Fui paciente, né? Terminei já. E assim, gente, vamos entrando um pouco na ortodontia. Eu fui uma criança que aos 10 anos de idade, eu comecei a usar aparelho, tá? Eu usava... foi ontem, 10 anos foi ontem. Quando eu tinha 10 anos de idade, foi ontem. Eu comecei a usar aparelho, eu usei o aparelho fixo, convencional, usei aquele Estroral, que o pessoal chamava freio de burro. Gente, eu sofri tanto na minha vida. E assim, depois quando eu removia o aparelho fixo, depois de algum tempo eu tive uma recidiva, usei de novo o aparelho fixo só na parte inferior para consertar a recidiva pequena que estava tendo. E assim, teve uma recidiva de novo, aí eu conheci a Edvânia. Foi o que solucionou meus problemas. Ela me apresentou o Invisalign, ela vai começar a falar, mas eu estou já dando um depoimento como paciente agora. Gente, é sensacional, não tem comparação. A liberdade de você usar... Eu falava para meus pacientes, eu estou com o aparelho, a pessoa não sabia, nossa, estou com o aparelho. E na hora de remover, na hora de se alimentar, você quer ir numa festa, você pode ir, entendeu? Tirar, ficar livre do aparelho, depois colocar de novo. É muito tranquilo, muito confortável. Entendeu? Uma das perguntas que perguntam, dói. Nossa, dói é usar o freio de burro. Aquilo dói pra caramba. O Invisalign, meu Deus, é muito tranquilo. Então, introduzindo já a nossa conversa do Invisalign, que tem muitas perguntas do Invisalign que mandaram aqui, eu queria que você falasse um pouco o que é o Invisalign. Faça a sua introdução. Tá, presta um alinhador aqui pra mim. Eu vou pegar um alinhador pra mostrar pra vocês. Carlos Saí? Tá. Manda um abraço. Pô, tô com saudade de tomar um café com ele, pô. Marido gestor não me abandona aqui. Gente, olha só. O alinhador, o Invisalign, ele é um conjunto de alinhadores como esse, que a gente sequencialmente vai fazendo a correção da posição dentária. Então, vamos imaginar, o primeiro alinhador, ele tem uma gama de movimentos, ou seja, uma quantidade de movimento que eu preparei isso. O ortodontista é ele quem define esse posicionamento dentário necessário para essa correção. Então, a gente tem um programa de computador, um software, onde eu vou determinar cada um desses movimentos. Quem comanda isso não é um software, é o próprio ortodontista. Ou seja, você precisa ter uma curva de aprendizado, saber como fazer ortodontia. Então, não é algo que você vai pegar e vai fazer que o computador preparou para você. Não, é de acordo com as suas características, com o seu objetivo, com o que você, na consulta, falou com o seu ortodontista, e ele vai criar todo esse envolvimento da sua expectativa, das suas necessidades, para fazer o seu planejamento. Então, é como se você chegasse, por exemplo, para o arquiteto e falasse, olha, eu tenho uma sala e eu quero fazer isso e aquilo. Ok, mas ela vai te falar, mas nessa sala eu não posso colocar isso que você está querendo porque não cabe. Então, conflitou todas essas informações, montou-se toda uma estratégia, todo um planejamento de movimentação. Os alinhadores são fabricados. Então, cada alinhador desse corresponde a uma etapa de tratamento. Então, a primeira etapa é um alinhador, vai ter aqui um movimento X que vai ser executado. Passa-se aí 7 ou 10 dias, de acordo com o protocolo feito para você. Você vai trocar esse alinhador e passar para o alinhador número 2. E aí o 2 vai ter mais aquele movimento que você fez, inserido e estável, e vai inserir mais movimentos. E assim você vai numa sequência, saindo da posição 1,
chegando na posição final. E aí a Sim. variação do tratamento vai ser o número de movimentos que eu vou precisar realizar para chegar da etapa 1 até a etapa 2. Então, tem gente que tem etapas pequenas, eu tenho poucos alinhadores. Tem gente que tem etapas maiores, mais alinhadores. E tem gente que tem etapas ainda maiores, mais alinhadores. Infinitas. Então, basicamente é isso. Mas, então, vamos lá. Ali você escaneia a pessoa e aí você faz a simulação de toda a movimentação dentária que você quer. Isso aí você já mostra aí no seu iTero, né? Isso chama iTero, né? Isso, isso. É. Isso é um esboço, então a gente vai mostrar para ele a possibilidade, o que pode ser feito, e aí ele já tem uma ideia de como vai ficar o seu resultado final. E aí, Sim. lá no programa, eu vou refinar essas ferramentas. Ele vai abrir, eu vou mostrar para vocês, as ferramentas em 3D. Então, eu tenho movimentos que eu posso fazer para cima, para baixo, para o lado, só um pouquinho. Então, tudo que o dente precisa ser movimentado para ele chegar na posição que a gente deseja e quer que fique estável, eu tenho ferramentas para isso. E a gente Sim. consegue, Ademar, visualizar como eu vou fazer isso? Porque muitas vezes, por exemplo, eu vou fazer uma intrusão de um dentinho para preparar para você fazer uma prótese inferior, por exemplo, de um paciente que perdeu o dente inferior e aquele dente migrou. Aí você vai me pedir para eu fazer uma intrusão desse dente. Mas eu preciso de ter espaço, porque quando esse dente desce, ele ocupa menos espaço. Quando eu vou subir, ele vai precisar de mais espaço. Então, eu consigo enxergar isso. E aí, eu já peço o alinhador que vai abrir esse espaço Sim. para que esse dente encaixe na posição correta. Ou seja, eu não gero efeito colateral nos dentes vizinhos. O que às vezes na mecânica convencional nos fazia alongar o tempo de tratamento, porque eu tinha que ficar tratando os efeitos colaterais daquela mecânica. Aqui eu já consigo visualizar o que eu preciso fazer e aí com as ferramentas eu vou, olha, eu vejo aqui, se eu vou fazer isso aqui e eu interfiro no dente do lado, eu já trato o espaço do dente do lado para quando eu fizer o movimento principal, ele aconteça puramente sem interferência, entendeu? Então a gente tem no software todas essas ferramentas que a gente gira o dente em todas as posições. Olha, eu posso fazer inclinações, eu posso fazer a inclinação da raiz, se a gente descer legal isso, fazer um torque, ó, né? Então, todos os movimentos necessários a gente consegue fazer e a gente visualiza o percurso desse movimento e o que eu vou precisar de fazer para que esse movimento aconteça sem gerar efeito colateral. Então aí você faz toda a movimentação digital, virtual, a pessoa olha todo o tratamento, toda a movimentação dentária que ela vai ter. E aí, você fazendo esse estudo, você manda confeccionar as plaquinhas. Então, na verdade, vai ser impresso vários modelinhos da arcada desse paciente. Vamos supor, fez 17 alinhadores. Eles vão imprimir 17 posições dentárias até chegar à posição final que você quer. Exatamente. E o paciente também aceitou. Isso é muito legal. É muito legal, né? Que aí a gente tem isso exatamente segmentado. Cada alinhador, ele gira uma quantidade pequena de movimento. Então, são forças leves, porém precisas. Então, ele está constantemente tocando essa força no dente. Então, a gente tem forças muito mais leves do que o que a gente tratava antes. Por isso Sim. que você comentou a questão do conforto. Você sabe disso, né? É muito mais confortável porque você não tem uma força pesada incedida sobre o dente o tempo inteiro. Então, ele é muito mais suave. E exatamente essa questão do efeito colateral, você não vai esbarrando em dentes, não vai imbricando em outros dentes. Pelo controle da força, eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai deixar de ver aquelas imagens radiográficas dos dentes com as raízes todas reabsorvidas por excesso de força na ortodontia, né? Eu acredito que sim. Sim. A evolução das técnicas já melhoraram Isso é muito legal. muito. O autoligado já ajudou muito, porque também já atua com
força mais leve, os fios de night no, que a gente não pode, né, Ademar, só porque hoje tem uma Sim, ferramenta incrível, achar que a gente não fez coisas muito boas. Muito pelo contrário, né? A gente executou excelentes tratamentos com ortodontia convencional. É que hoje a gente tem um upgrade de tudo isso e já não faz sentido mais não tratar com esse upgrade, né? Mas, assim, já veio de uma evolução e muito provavelmente a gente vai ver casos finalizados com paralelismos de raízes muito sim, importantes e pouco arredondamento apical. Por causa isso. disso, por causa dessa força que a gente aplica menor no dente. Ó, Edvânia, deixa eu só te cortar um pouquinho. Tem uma pergunta de um paciente meu que eu falo que é o paciente mais assíduo. É brincadeira. Ele já está agora em Sorocaba, né, Luiz? Ele era meu paciente, assim, ele tem uns dentes ótimos, lindos. E eu falei para ele, se fosse depender de você, eu ia morrer de fome. Ele está perguntando aqui, ó. Precisa fazer novos escaneamentos ao longo do tratamento ou apenas o inicial e o final? Não, se a gente, o escaneamento bom de ter o scanner no consultório é que você pode a qualquer momento fazer o É escaneamento. Então, Piracicaba, é isso aí. Desculpa. a Vai, gente fala. pode, por exemplo, se eu estou fazendo uma checagem, porque as consultas presenciais, né, Ademar, você viveu essa consulta presencial aqui com a gente, é de checagem se o que a gente está programado no digital está acontecendo biologicamente. Então, é checar se o alinhador está realmente inserido adequado, se tem espaço suficiente e seguir o planejamento. Se a qualquer momento do tratamento eu tiver dúvida se esse movimento aconteceu, eu abro o scanner e reescaneio. Então, o Sim, escaneamento pode ser feito a qualquer momento, a qualquer hora, para que ele enriqueça de informações e de checagem digital na inteligência artificial e não só mais na nossa sim, visualização. Eu acho que tá bom, eu acho que foi. Não, deixa eu checar. Ele tem uma ferramenta de comparação, então ele mostra para mim se aquele dente fez o movimento. Numa legenda, ele mostra se esse movimento foi contrário ao planejado, se foi minimamente movimentado ou se ele foi 100% movimentado. Então, ele também me traz essa informação. E aí, entendi. de acordo com isso, eu posso fazer, olha, eu acho que aqui não aconteceu biologicamente, eu posso interromper o tratamento e pedir novos alinhadores, ou Escanear de novo, preparar né? um espaço, escanear. Então, o scanner está à disposição do tratamento. Eventualmente, a gente faz o inicial e o final, com certeza, Sim. porque ele é o start inicial e o outro é a comprovação do que a gente fez. E aí, quando a gente vai pedir as nossas contenções, a gente também faz escaneado, porque a gente também precisa usar as contenções. O Ademar usa a contenção Vivera, né? Então, acabou de fazer o tratamento, a gente vai reescanear para checar resultado ou para poder fazer a nossa contenção. Tá, acho que você já respondeu uma das perguntas aqui, mas vamos dar uma complementada. Você tinha falado do aparelho convencional, que você falou do Nitinol, né? O que mais você falou? Na verdade, Do autoligado? do autoligado. Então, perguntaram qual que é a diferença entre os dois tratamentos, basicamente. A diferença entre tratamento com brackets e tratamento com alinhador. A diferença é do sistema, da forma com que a gente vai fazer. Então, um tratamento convencional, eu preciso colar acessórios à superfície dentária, então brackets, que vai pegar um fio e vai unir esse bracket a esse fio, levando o dente. Travou aqui. Ivânia. Oi, Desculpa, voltou. gente. Entrou uma ligação aqui, perdão. Vamos lá. Então, bracket é isso, é uma técnica que faz... Não é nenhuma emergência não, né? Já estou em casa. Tá tudo certo. E o alinhador, ele é um envelope que envelopa o seu dente nas 3 dimensões. Então, ele envelopa frente e trás, né? Aqui todinho. E faz esse movimento nas 3 dimensões. Então, para mim, Ademar, ele é um upgrade de técnica ortodôntica, né? Porque e o resultado que é o que realmente interessa, exatamente o mesmo, né? Os dois chegam no mesmo resultado. É que como você chega que é diferente, né? Um Exatamente.
esteticamente muito mais viável, muito melhor esteticamente e confortável, muito mais confortável do que usar um aparelho convencional, um aparelho fixo, né? Sim, sim. Eu vou te dizer que hoje, eu tenho 10 anos que trabalho com Invisalign. Eu comecei fazendo uma monografia, ou seja, buscando conhecimento científico sobre o sistema, porque era sempre algo muito novo, muitas pessoas desconheciam, inclusive eu, e eu queria entender como que isso acontecia, porque era uma técnica era completamente diferente do que a gente estava acostumado a fazer, né? Então eu fui pesquisar a respeito disso. Hoje, os meus resultados feitos com Invisalign são melhores do que com o convencional. E aí, por alguns Ó, grandes motivos. Primeiro, porque eu tenho uma inteligência artificial que me permite fazer toda essa visualização do tratamento que eu vou resolver. Ou seja, eu tenho um acessório, eu tenho uma ajuda de uma inteligência artificial para engrandecer a minha técnica, né? Para engrandecer o meu planejamento, para me dar uma capacidade de visualização daquilo que eu vou resolver muito maior. E porque tem uma curva de aprendizagem dentro do sistema também muito grande. Então, é sim. aquela velha história do Tostines, né? Você vende mais porque está sempre fresquinho, ou vende É, fresquinho porque vende mais. Então, como tem uma casuística grande, eu tenho excelentes resultados com a técnica, com o Invisalign. E a tendência é a gente entregar um resultado muito melhor mesmo, porque você tem mais cooperação do paciente, o paciente usa muito sim. melhor. A gente tem um paciente em comum que é criança, que é Hum, FUSH, ele usa super bem o hum, aparelho, um caso complexo que está indo super bem. Então, é. assim, aquelas dificuldades que a gente tem de pedir uma criança para usar o aparelho, às vezes inserir ele com muito mecanismo dentro da boca, aparelho cheio de coisas que atrapalham na fala, que atrapalham no processo de aprendizado, né? Aparelhos que têm céu da boca. Até pouco tempo atrás era o que a gente tinha. Então, quer dizer, não É. tinha como a gente falar. Mas hoje a gente tem uma entrega melhor, a gente tem uma inteligência artificial que nos apoia no que a gente pode fazer e da nossa inteligência humana, da nossa capacidade para poder entregar. Continuando na parte comparativa aí, muita gente perguntou, mas consegue fazer os mesmos movimentos que um tratamento ortodôntico convencional? Todos? Você consegue resolver todos os seus casos de ortodontia 100% com Todo. Invisalign? Hoje eu sou 100% Invisalign. Se eu precisar de fazer um bracket, eu vou ter que indicar para alguém. Porque a gente já não tem gama de material mais no consultório. A gente só faz Invisalign por causa disso, Ademar. A entrega, eu estava me sentindo, às vezes, até desleal com o meu paciente, porque a entrega que eu fazia com o Invisalign, que eu estava fazendo com o Invisalign, e o conforto que o meu paciente estava tendo, era muito maior do que aquele que não estava. E ele estava consumindo o mesmo lugar, a mesma dentista, o mesmo café, a mesma secretária, pagando também e não estava sendo justo. Então, Sim, assim, hoje eu tenho casos cirúrgicos que vão ser tratados com Invisalign. Então, toda e qualquer gama de problema ortodôntico a gente pode tratar com Invisalign. O ótimo. sistema cresceu muito, o sistema evoluiu demais. Então, hoje a gente consegue tratar todo e qualquer protocolo com o Invisalign. E não sou só eu que estou falando. Os grandes mentores, os grandes referências da própria ortodontia hoje também falam essa mesma máxima, também falam sobre isso, também tratam seus pacientes puramente com o Invisalign. Porque eu posso usar nele todos os acessórios que a gente usa numa mecânica com brackets. Então, por exemplo, às vezes eu preciso lançar mão de um mini implante para poder fazer uma correção maior, eu uso também com Uhum. Invisalign. Então, pacientes que precisam usar elásticos intermaxilares para corrigir aquela relação da mandíbula com a Sim, maxila, ele também tem encaixe para elástico. Todas as mecânicas têm protocolos dentro do Invisalign. A diferença foi o que você falou mesmo, é como eu vou chegar. Se eu vou chegar com bracket ou se eu vou chegar com alinhador. Mas o objetivo final sim. é o mesmo, entendeu? E hoje, como ele está muito, muito evoluído, o Smart Track, que é o material, que é o plástico do alinhador, ele se adapta muito bem, ele abraça muito bem esse dente, então ele nos permite tratar todos os casos, toda a complexidade de maloclusão aí com um alinhador.
Certo. E você falou da parte cirúrgica, tem uma pergunta de um grande amigo meu que se formou comigo, Dr. Maurício. Ele entrou aí, achei até que ele ia falar besteira, mas ele fez uma pergunta pertinente. Consegue fazer, deixa eu ver aqui, preparo para ortognática com a Itero? Sim, Então, perfeitamente. A gente dá. prepara, coloca na posição que você vai querer fazer, já faz o guia cirúrgico, já Sim, planeja o guia dá para fazer cirúrgico, prototipagem, tudo, né? prototipagem, tudo É, através do iTero. Entendeu? A é gente isso faz, aí. você pode fazer, se você vai fazer uma cirurgia de protrusão, por exemplo, coloca a posição que quer, planeja o último estágio, Sim. pede para o protético fazer essa guia cirúrgica, ele recebe esse arquivo e já vai para a cirurgia com essa guia cirúrgica para colocar no paciente. Tudo. Outra pergunta de uma. Tem um monte de gente da minha faculdade vendo essa Que live aí. legal, que bacana! É uma forma de interessante, né? E inusitada de rever os amigos. De Mas reencontrar. A Andiara também é minha colega de turma. Ela pergunta aqui: nesse momento de pandemia, pode ser uma alternativa de reduzir idas ao consultório? Sem dúvida nenhuma. É, Eu tenho sim. pacientes que começaram na pandemia, no iníciozinho da pandemia, e já terminaram o tratamento e eu Tá não visito. vendo? É, Sim. A gente isso é já muito fez legal. A gente fez consultas virtuais, as consultas na verdade, consultas para avaliação do paciente que já estava em tratamento, de acompanhamento desse paciente. Então, a gente esteve em contato com esse paciente e ele evoluiu o seu tratamento. Algumas consultas precisam ser presenciais para a gente fazer algum IPR, que é alguma desgastezinho interdentário, alguma coisa assim. Então, essas consultas precisaram aguardar o momento de serem feitas no consultório. Mas aqueles planejamentos que não tinham essa interferência, que era só a consulta presencial, seria só de checagem da evolução, a gente fez virtual. Então, a gente conseguiu aí fazer a evolução sem problema nenhum. Quando voltou, eu falei, meu Deus do céu, o que será desses casos? E aí a gente voltou com muita tranquilidade, os pacientes vieram no tempo deles, quando eles se sentiram seguros para Seguros, voltar, lógico. né? Porque a gente não preocupa só com o nosso ambiente, né, Ademar? A gente sabe que o nosso ambiente fica bem preparado, mas tem um entorno, o paciente tem que sair, tem que pegar o Sim. elevador, ele tem que se expor a isso. Então, se ele não estava seguro, a gente fez essa virtual para poder acompanhar o tratamento dele. E foi uma grata surpresa, eu fiquei, ai, que bom, meus planejamentos estão muito bons, porque a gente não teve nenhum problema. Os Que pacientes bom. evoluíram muito bem. Chegavam e, olha, vamos colocar o próximo alinhador e seguiu adiante. O que a gente quis alterar de planejamento, bastou escanear e pedir novamente. Mas ajudou muito, viu, Indiara? Muito. Outra pergunta aqui. Alguns pacientes mandaram pelo WhatsApp durante a semana. Perguntaram a partir de que idade pode ser tratado com Invisalign. Vamos lá, isso é legal, hein? Isso é muito bom. A partir do momento que a criança nasceu o dentinho lá atrás, os molares, que é o dente que nasce por volta dos 6 anos de idade, e já começou a fazer a troca dos anteriores, e a gente já começa a perceber que está tendo alterações nessa criança, que precisa margear esse crescimento dele, a gente já pode fazer interferência. Então, muitas vezes, a gente vai fazer uma consulta, vai fazer um escaneamento, e não necessariamente a gente vai fazer uma intervenção. A gente vai começar a conhecer o padrão de crescimento dessa criança. Se está no padrão de crescimento dele, a cronologia e o nascimento e a irrupção desses dentes está compatível. E aí você pode lançar mão de já fazer a interferência caso a gente observe que realmente precisa intervir de imediato. Uma mordida cruzada, a gente precisa às vezes já intervir de imediato. Alguma alteração de mordida aberta para que melhore o padrão respiratório dele, a gente já começa a fazer a intervenção. Ou não, ou a gente faz esse registro, aguarda aí mais um tempo, 4 a 6 meses, reescaneia e começa a perceber qual que é o histórico desse crescimento dessa criança. Sim. Então, é importante a gente fazer a primeira avaliação por volta dos 6 anos de idade. E aí a gente vai ter uma timeline de decisão se a gente vai interferir ou não. Para a gente perceber se, às vezes, o crescimento dele está indo numa direção
e o desenvolvimento dentário está em outra. Se está com discrepância nesses dois sentidos, eu posso já começar a fazer um margeamento, fazer uma interferência menor para equilibrar, às vezes, a discrepância entre o crescimento ósseo e a erupção dentária. Então, é muito rico que a gente faça esse escaneamento. O escaneamento para criança, gente, a gente não leva 5 minutos. É algo que E eles adoram, né? Eles adoram. É ver o dente deles no iPad da tia Edivânia. Eles amam fazer isso. Então, eles brincam. Eles diminuem isso bem pequenininho. Eles todos fazem isso. Eles vão lá, metem, colocam bem pequenininho. Depois eles vão lá, colocam bem grandão. Aí eles amam se ver assim. E aí a gente vai montando essa timeline. É ótimo porque você não está expondo a radiação. A gente não precisa ficar fazendo documentação toda hora, né? Então, e a gente consegue ver aí as discrepâncias antero-posteriores, que às vezes é uma discrepância que a gente tem, né, da arcada. Às vezes a gente tem uma arcadinha que está vindo muito para frente, ou uma mandíbula que a gente já está percebendo que está crescendo fora do padrão. Está protruída, né? E aí a gente vai acompanhando isso até perceber qual que é o momento da real interferência, sabe? Então, da real intervenção. Nesse mesmo assunto, fala que outro amigo meu de faculdade, o Hideki, está perguntando se o Invisalign faz tratamento ortopédico, né? Que é exatamente o que você está falando, né? Ele trabalha com desenvolvimento facial, ele retém uma maxila ou ele avança uma mandíbula. Ele faz esse tipo de movimentação, né? Sim, a gente tem um avanço mandibular, então todo aquele aparelho que a gente punha ortopédico, que era o Revit, o protator, que a gente fazia uma protação da mandíbula, a gente tem com wings, que são umas asinhas. A hora que o paciente ele encaixa o alinhador superior, o alinhador inferior, e ele encaixa essas asinhas, e esse aparelho avança essa mandíbula do paciente, ó, ele é um aparelho assim. Então, ele tem essas duas asinhas na lateral. Então, o paciente precisa de ter um pré-requisito aí de dentinhos já nascidos. Então, é o caso do paciente que precisa de um avanço mandibular. Então, ele vai encaixar aqui, ó, e ele vai avançar. Muito legal. Ele vai ficar com um aparelho ortopédico, né, de Invisalign. Então, a gente já tem um aparelho que a gente consegue fazer uma força ortopédica, aí um movimento ortopédico nesse pacientinho em crescimento. E o pessoal que está escutando, eu acho importante isso. A Edvânia comentou de um paciente que nós temos em comum, que eu indiquei para ela, o Gu, né? O que acontece? Ele tem tinha uma atrofia, né, de maxila importante, e já era algo que vinha hereditário, né? A mãe também tinha, importante. A mãe sofreu muito com o aparelho ortodôntico. Então eu falei para ela, falei para essa minha paciente, falei assim, leva seu filho, que ele faz um tratamento agora inicial, que ele vai, depois, ele vai ter que fazer uma correção também de alinhamento, né, Edvânia, movimentação dentária. Mas pelo menos se for fazer a ortopedia inicial, vai diminuir o tanto de movimentação dentária que ele vai ter que fazer depois, que pode ser que não consiga fazer e tem que fazer uma cirurgia, né? Então, fala um pouquinho sobre o caso, esse caso específico, mas você pode falar outros casos também, que eu lembrei dele, que eu acho muito bom. Começar o quanto antes esse tratamento. Quanto antes começar de pequenininho, menos você vai ter que movimentar esses dentes depois. Sim. O que a gente costuma dizer dentro da ortopedia, da ortodontia, é que quando a gente previne, você minimiza riscos, né? Você minimiza problemas futuros, né? E é isso mesmo. Muitas vezes a gente precisa de uma expansão e a criança está ali mostrando para a gente essa necessidade dessa expansão. Está respirando mal, está dormindo mal, está tendo dificuldade, está se alimentando mal, porque o respirador bucal, gente, ele precisa escolher entre respirar e comer. Então, muitas vezes a mãe fala, mas meu filho não come direito, come rápido demais. Lógico, ele está com dificuldade de fazer respiração nasal e ele está fazendo a respiração bucal. Então, se ele colocar a comida na boca e tiver que mastigar... E até o desenvolvimento facial muda, né, Edvânia? Exatamente. A fisionomia muda, porque se fica com aquela face alongada, né, que a gente fala face adenoidiana, né?
Olha, Sim. lembrando da ortodontia da época de faculdade. Foi ontem. Tá vendo? Mas A criança tá sempre de olheira, porque dorme é, mal, ronca, tem até a dificuldade. fisionomia da pessoa, depois, quando ela tiver a idade jovem, adulta, vai mudar. Então, se puder colocar esse aparelho o quanto antes, eu tô acompanhando o caso dele, a evolução é fantástica, é muito legal mesmo. E ele usa super bem, é uma É, preocupação que os pais têm, mas eles usam muito direitinho. Eles estão na fase oral, então tudo que você coloca que seja confortável, que contribua para eles, eles aceitam muito melhor até do que a gente como adulto. Então eles usam muito bem. O que eles não usam bem é algo desconfortável, é algo que interfere na fala dele, é algo que machuca ele. É algo que atrapalha o céu da boca dele, porque a fase oral faz com que a gente tenha contato da língua com o céu da boca, com os dentes e com a bochecha. Quando você faz uma interferência nisso, isso é desconfortável. E por isso que é, eles não usavam muito bem o aparelho. Mas com esse aparelho que não tem interferência, eles usam muito. Eu vou até aproveitar esse modelinho aqui e vou mostrar hum. uma coisa muito interessante para a criança, Ademar, que é essa guia de erupção, tá vendo? Ó, Sim, isso sim. aqui é um aparelhinho, ó, né? Um É, alinhador que tem um wingzinho. A gente pode pedir uma guia da erupção, ou seja, a gente dá um registro para esse dente que vai nascer, sim. aonde ele deve nascer. Então, dificilmente esse dente vai nascer ectópico, fora do lugar. Fora da Porque posição, o é. que é a guia do nosso dente? É o próprio É o dentinho de próprio dente, leite, é. né? Como ele perde Exatamente. esse dente de leite, esse pedacinho de plástico do alinhador serve como guia de erupção. Então, o dentinho nasce aqui dentro desse casulo, gente, maravilhosamente bem. A coisa mais linda e É. apaixonante Muito para quem legal. gosta de fazer Muito legal. ortopedia e pediatria para Ô, criança. Edvânia, não querendo te cortar, mas cortando, Corta, porque eu falo muito. não, a gente vai ficar sem tempo, tá? Ainda Tá tem. acabando? Já acho que tá, né? Eu não sou muito. Você sabe melhor de Instagram do que eu. Deve cortar, né? Uma hora corta certinho, né? E nem avisa, Tem né? muitas perguntas aí ainda. Você quer voltar um Então, eu acho que a gente pode marcar uma outra live, mas assim, eu queria deixar uma última pergunta que todo mundo perguntou. Eu queria deixar a última pergunta e já queria que emendasse já as suas palavras finais. Já gostaria de agradecer a parceria de sempre, tá? Eu acho que nossos casos têm evoluído muito, a gente trabalhando junto, entendeu? E eu quero te agradecer em público que a minha odontologia está melhorando junto com você, né, com a parte digital que você oferece, que tá dando essa disponibilidade da gente trabalhar junto. E queria te agradecer. E deixando a última pergunta, vamos lá. Muita gente perguntou, vamos lá. Invisalign é caro? E aí responda essa pergunta e já dê Respondo. suas considerações finais, por favor. Respondo. Temos 2 Invisalign minutinhos. não é caro. Gente, Não mesmo. caro não é caro, né, Ademar? Você sabe Não. disso. Invisalign não é caro. O que a gente precisa saber é a diferença entre preço e valor, né? O que tem preço e o que tem valor para você. Saúde tem valor, gente. Saúde não tem preço. Quando a gente fala, os meus dentes não têm preço, a minha saúde não tem preço, é isso. E o valor do nosso trabalho, o valor da solução do trabalho, ela é isso, é valor. Então, assim, tudo é segmentado, tudo é parcelado, tudo fica muito próximo do que a gente fazia com a ortodontia fixa, Exatamente. porque você pagava manutenção, a É o que eu diferença é que a gente falo. Eu falo para meus pacientes, solução do é o trabalho mesmo final. preço praticamente. É a mesma coisa. A diferença é que você tem uma relação transparente com o que você vai fazer. Então, hoje eu tenho uma relação transparente financeira com o meu paciente, porque eu proponho para ele a entrega de um tratamento e ele sabe quanto ele vai pagar por isso e como ele vai pagar. Na técnica antiga, eu tinha uma manutenção do meu paciente que muitas vezes ele vinha e eu fazia aquele movimento gigante que na minha cabeça era importantíssimo e para ele parecia que eu só tinha trocado o fio. Então, e aquele tratamento muitas vezes se alongava. Um mês que você não consegue vir, alonga um tratamento convencional. Uma peça que se solta, alonga um tratamento convencional. E isso também alonga a sua disposição de orçamento. Então, a gente tem uma relação muito transparente. E isso é valor.
né? E isso não tem preço. Você saber o quanto você vai investir. Parcelou, ficou igual, gente. Não tem problema nenhum, entendeu? Então, o Invisalign não é caro. O Eu tratamento mesmo, quando comecei odontológico com tem 10 valor, anos de idade, quando eu comecei com 10 anos de idade, eu coloquei o meu aparelho fixo pela primeira vez aos 10 anos de idade, fiz 10 anos, no dia seguinte estava colocando aparelho. E fui terminar com 16 anos. E o mas Invisalign com o passou Edvânio eu fiz em 6 meses. né? Pois Agora você pensa, é. trabalhar, imagino que você deve ter ido num ortodontista de excelente qualidade, o quanto Sim. você deve ter pago por isso, né? E assim, Edvânia, amigo, muito 10 obrigada. Obrigada segundos. pela 10 amizade, segundos. gente. Olha, a mensagem final que eu vou deixar para vocês: positividade aumenta a imunidade. Fiquem bem.